Boa noite, muito obrigado a todos que nos assistem. Obrigado a todas as pessoas que assistem mais tarde esta conferência. Sugerimos que compartam estas conferências com amigos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho, enfim, com todas as pessoas com quem nós convivemos. E com pessoas também nas redes sociais, também sugerimos que compartam. Este é um curso gratuito que é passado pelo Grupo Conhecimento de Si Mesmo. Estamos passando de forma virtual nas terças e quintas-feiras, às 20h30, por estas páginas. Também temos canal no YouTube e passamos presencialmente, também temos conferências aqui. Então, este curso tem o objetivo de nos levar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós, de maneira nenhuma, devemos passar a vida em vão. A nossa vida tem um objetivo superior, nobre, e todos devemos buscar encontrar esse objetivo. Aquelas pessoas que têm inquietudes espirituais encontram estes ensinamentos que verdadeiramente conduzem, se nós praticarmos, nos conduzem à autorrealização íntima do ser, nos levam a encontrar o caminho secreto e assim poder trabalhar de forma objetiva e chegar à autorrealização íntima do ser. É um curso de 50 conferências em uma fase que nós chamamos fase B, fase A, e uma fase B com mais 25 temas. Hoje nós vamos estudar o tema número 25, que se chama esoterismo com X, pseudo-esoterismo e esoterismo. Então, não sei se a imagem está aí funcionando corretamente, porque aqui estamos percebendo que algo não está correto. Porém, vamos dar continuidade e vamos ver aqui se resolvemos esse pequeno probleminha aqui. Vamos tentando resolver aqui, que talvez haja alguma má conexão aqui do sistema aqui de cabos. Agora sim. Então, esoterismo com X, pseudo-esoterismo e esoterismo. O objetivo desta conferência é que cada um de nós possa distinguir entre
um e outro, e assim não nos enganar, não cair em enganos, distinguir o que é esoterismo verdadeiro e o que é pseudo-esoterismo, e o que é um esoterismo externo. Então, esoterismo com X significa conhecimento externo. É o que se aprende através de livros, através de conferências, se aprende em escolas. Tudo que nós aprendemos na escola, na universidade, seja qual for a universidade, é de forma externa, é recebido pela personalidade e não pela consciência. É um conhecimento exterior, é intelectual. Então, este ensinamento, essa forma que nós passamos aqui, que nós recebemos de forma esotérica, porque nós recebemos através de livros, alguns poucos livros, recebemos através de conferências, enfim, nós recebemos este ensinamento de forma intelectual, de forma esotérica, com X. E então é um ensinamento que se recebe com a personalidade. Se nós deixar aí, ele não é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento intelectual, apenas intelectual. É uma teoria a mais. Porém, existe a forma que nós vamos explicar no decorrer da conferência, em se comprovar, em se constatar com a consciência. Então, esoterismo é um conhecimento externo que se recebe através da personalidade, ok? Então, quando se recebe este ensinamento, quando nós recebemos este ensinamento de forma esotérica, com X, se abrem dois caminhos. Se abre o caminho do crente e o caminho do prático. O crente se contenta em crer, ele acredita em tudo o que lhe dizem, é teórico, forma seus conceitos de acordo com aquilo que escuta, com o que lê, e acredita naquilo que é recebido intelectualmente. E acredita que isso é conhecimento, que isso é algo superior. Então se abrem esses dois caminhos, o caminho do crente e o caminho do prático. Então o caminho do prático, a pessoa prática, ela prontamente recebe esses ensinamentos, ela pode até colocar em dúvida, ela pode até duvidar, porém ela deve praticar o que aqui se ensina para constatar, como por exemplo um desdobramento astral. Se nós praticarmos, nós vamos conseguir alguma comprovação. Então já não somos intelectuais, já comprovamos alguma coisa. Porém, o labirinto das teorias, as milhares de teorias que abundam nas livrarias, em conferências, em vídeos, por esses tempos está na moda os vídeos ensinando muitas coisas, e isso é pseudo-esotérico.
Então se torna difícil alguém encontrar o caminho secreto no meio desse emaranhado de teorias. E são muitas as teorias oferecidas, principalmente na internet por esses tempos. Também em livros, muitos livros, muitas sugestões de livros, e então fica difícil realmente, cada vez mais difícil se torna alguém encontrar o caminho secreto. Aquela pessoa que tenha inquietudes espirituais deve buscar o ensinamento verdadeiro. O ensinamento verdadeiro é o que lhe ensina a comprovar. Então se torna, da forma que está, o materialismo, o intelectualismo, se torna bastante difícil alguém encontrar o ensinamento verdadeiro, porque são centenas, milhares de ensinamentos pseudo-esotéricos e verdadeiro é apenas um. Então a concorrência, podemos assim dizer, é bastante grande. Então, o que é pseudo-esotérico? Pseudo-esotérico é falso. É esoterismo falso. Falso esoterismo. Então existem muitas escolas que ensinam como sendo esoterismo o pseudo-esoterismo. Ensinam muitas coisas, como por exemplo, aqui temos uma lista de coisas que são ensinadas nas escolas pseudo-esotéricas, a forma com que elas ensinam. Então nós vamos aprender o que é pseudo-esoterismo e vamos aprender identificar o que é um pseudo-esoterismo, o que é uma escola pseudo-esotérica e o que é uma escola esotérica, uma verdadeira escola da Irmandade Branca. Então, o pseudo-esoterismo cobra pelos ensinamentos, de uma forma ou de outra cobra. Não ensinam os 3 fatores para a revolução da consciência, que só é possível alcançar a autorrealização trabalhando com a morte psicológica, trabalhando com o arcano AZF, que é o sexo, com o tantrismo branco, e trabalhando com o sacrifício pela humanidade. Os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é negar a nós mesmos, e o sacrifício pela humanidade, que é compartilhar este ensinamento de forma gratuita com todas as pessoas, com o maior número possível de pessoas, respeitando sempre o livre-arbítrio. Já uma escola pseudo-esotérica não respeita o livre-arbítrio. Ela pressiona os estudantes, ela insiste com os estudantes, insiste com as pessoas, cobra, faz uma pressão para que aceitem os seus ensinamentos. Dizem que todos os caminhos levam a Roma. Eles dizem que todas as escolas levam à autorrealização. E na verdade é uma inverdade, porque só se pode chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência,
trabalhando com os 3 fatores, que é o nascimento, a morte e o sacrifício. Então, o único caminho que leva a Roma, que é amor, que significa ao inverso, significa amor, o único caminho é os 3 fatores. Não existe outro caminho que se possa chegar ao nosso real ser. Porque nós, todos os seres humanos, estamos desconectados do nosso real ser, justamente pela formação e robustecimento do ego. Então, se nós eliminamos o ego, nós vamos nos acercando do nosso ser. Se nós não eliminamos o ego, que é o que as escolas pseudo-esotéricas ensinam, não ensinam a eliminar o ego, então se torna impossível nos aproximar e nos reconectar com o nosso ser. Ensinam através de livros. Essas escolas vendem muitos livros. Essas escolas pseudo-esotéricas vendem livros. É um comércio de livros, de tantas coisas. Comercializam com velas, com túnicas, com cristais, com incenso. Muitas coisas nessas escolas pseudo-esotéricas são comercializadas, têm o objetivo de angariar fundos, conseguir dinheiro. Então, e são intelectuais, são muito intelectuais. Ensinam a desenvolver o intelecto, não ensinam morrer, não ensinam desenvolver os 3 cérebros, porque nós somos um animal tricerebrado. Precisamos desenvolver os 3 cérebros de forma equilibrada, e se desenvolvem esses 3 cérebros apenas com o trabalho com os 3 fatores. Então tem aparência inefável. Essas escolas pseudo-esotéricas têm aparência muito bonita, são muito lindas, têm uma aparência que encanta. As pessoas chegam e se identificam, ficam encantadas com essa aparência, com essa apresentação, e se esquecem de fazer então o questionamento, de perguntar ao nosso ser, ao seu ser, se esse é o caminho real. Então, a aparência são muito bonitas, são muito organizadas, são muito decoradas. Então essa aparência, não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Podemos dizer que nos leva às infradimensões, que nos leva ao inferno. Então esses ensinamentos confundem as pessoas, são distrativos, distraem, se entretenem nesses ensinamentos por serem bonitos, e distraem a consciência e criam fantasias, acreditam que estão progredindo, acreditam que estão crescendo interiormente, quando na verdade estão mais adormecendo cada vez mais a consciência. Se não se morre, a nossa consciência adormece sempre mais.
Então, a diferença entre uma escola pseudo-esotérica e uma esotérica verdadeira é exatamente o contrário. Se a loja branca, a escola verdadeira, esotérica, ensina os 3 fatores, a outra não ensina. Tudo ela faz ao contrário, ao revés, ao inverso, completamente ao inverso. Então, esses ensinamentos confundem, usam velas, comercializam e usam velas. Isso ilude, usam cartas, cristais, pêndulos, enfim, usam muitas coisas, ensinam a despertar poderes e despertam poderes, porém esses poderes estarão na mão do ego, estarão à disposição do ego, e o ego vai usar esses poderes para ganhar dinheiro, para fundar uma escola, para ler cartas e ganhar dinheiro, búzios, tarô, enfim, essas coisas que tanto abundam por aí na propaganda. Nós andamos pelas ruas, nós afixamos cartazes e encontramos muitos cartazes oferecendo que se fazem trabalhos para o amor, para unir e para separar. Então, um mago negro, ele tanto une, ele tanto aproxima alguém, dizem amarração para o amor. Ele tanto amarra como ele separa. Ele tem esse poder, porém ele usa tanto um como o outro para ganhar dinheiro. Então, quando existe essa dita amarração, dizem que amarração para o amor, o que se ligam são diferentes eus de uma pessoa e da outra. Então, um casal conectado egoicamente, eles fazem essa conexão interna com o ego, com algum ego de uma pessoa e com o ego de outra pessoa. Então fazem essa amarração, amarram. E também, se pagar, desmancham. Então isso realmente é algo falso, algo negro. Então eles misturam forças, usam diferentes forças, e quando se misturam as forças, essa mistura de forças gera uma terceira força que é extremamente prejudicial. Então, por exemplo, se nós que temos este ensinamento, que recebemos este ensinamento puro e queremos transmitir esse ensinamento, misturamos com outro, entregamos um ensinamento que não está neste conteúdo, nós estamos misturando forças. E dessa mistura surge uma terceira força, e essa força é destrutiva. Essa força, aos poucos, vai nos afastando do nosso ser, porque se misturam, porque não se usa, não se trabalha com fidelidade. Então, ensinam despertar poderes, ensinam curandeirismo, trabalham com curandeirismo. Ensinam parapsicologia, manipulam elementais, manipulam os elementais animais,
por exemplo, sacrificam animais para fazer um trabalho. Então, isso é manipular os elementais, obrigar os elementais para que trabalhem nesse objetivo. Ensinam tantrismo negro. Tantrismo negro. Tantrismo negro ensina o contrário da castidade. Se nós ensinamos a castidade, que é a transmutação da energia sexual, nas escolas pseudotéricas, que são ao contrário, ensinam o contrário, ensinam tantrismo negro. Nós ensinamos tantrismo branco, que leva à transmutação das energias e à criação dos corpos internos, que são os corpos que vão nos permitir acessar as diferentes dimensões superiores. Porém, os magos negros ensinam o tantrismo negro, que leva à fornicação e o despertar do órgão kundartiguador, que é a cauda de Satã. Se desperta negativamente, o que nestes ensinamentos se ensina a despertar o Kundalini. Com o trabalho ao contrário, se desperta o órgão kundartiguador, que é o inverso do Kundalini. Então, não ensinam a castidade, não ensinam a morrer psicologicamente, não ensinam verdadeiramente negociar o karma, não ensinam que o karma é uma dívida e que nós temos que pagar essa dívida nesta existência para nos autorrealizar. Então é preciso ter isso claro, que nós que queremos a autorrealização precisamos pagar o nosso karma. Então, quando se eliminam defeitos psicológicos, é necessário pagar a dívida que esse defeito contraiu. Então, isso é possível negociando o karma. É possível negociar o karma, pagar a dívida e eliminar o defeito psicológico. E nessas escolas pseudotéricas não ensinam. Ensinam muitas coisas que fascinam. E as pessoas acabam se identificando, se fascinam com isso. Então, quando se lê um livro de algum mago negro, qualquer livro que se leia, nós estamos invocando esse mago negro. Nós nos conectamos psiquicamente com esse mago negro. E se nós lemos um livro de um verdadeiro mestre, nós também nos conectamos com esse verdadeiro mestre. Então, as escolas pseudotéricas nos afastam da verdade, nos afastam do nosso ser. E a escola verdadeira, as escolas esotéricas, nos ensinam a nos aproximar do nosso ser. Nos ensinam a nos reconectar com o nosso ser, que é o resultado, que é o significado da palavra religião, religar, que vem do termo latim religare, que significa religar, voltar a ligar. Então, nessas escolas pseudotéricas não se ensina o verdadeiro religare. Essas escolas não ensinam a autorrealização íntima do ser. Não ensinam
o objetivo real da nossa existência, porque não conhecem. Não conhecem, e no núcleo dessas escolas, sim, conhecem o objetivo da existência e justamente por isso querem nos desviar do caminho. O núcleo, do mais interior dessa escola, os grandes coordenadores dessas escolas, eles sabem o objetivo da existência, sabem como alcançar e querem justamente ensinar o contrário para que nós não consiga, para que a humanidade não consiga. Então, trabalham afastando a humanidade do verdadeiro ensinamento que leva à autorrealização. Então, quando nós começamos a estudar esses ensinamentos, é natural que nós vá pesquisar, vá olhar, porém isso devemos ter muito cuidado, porque nós podemos cair numa fascinação em um ensinamento muito bonito, porém que é um ensinamento pseudo-esotérico, é falso e nos tira forças. O ensinamento, a escola pseudo-esotérica, nos tira essa força, esse anelo, essa inquietude, porque nos afasta do nosso ser. Nós, pessoas que temos inquietudes espirituais, temos aquela ânsia de descobrir o ensinamento, de encontrar esse ensinamento. E quando encontramos, a nossa consciência reconhece o ensinamento, reconhece o verdadeiro ensinamento, porque é o nosso ser que está nos guiando, que está nos impulsionando a clicar aqui, clicar ali, até encontrar o ensinamento verdadeiro. Então, a nossa consciência reconhece quando nós encontramos o ensinamento verdadeiro. E se nós, depois de ter encontrado nesse labirinto das teorias, nesse emaranhado de uma teia de aranha, é muito difícil, depois de encontrar, nós voltar ao labirinto. Nós estamos querendo sair do labirinto das teorias e nós encontramos o ensinamento e achamos talvez que seja muito simples e vamos voltar então ao labirinto das teorias. O importante é que esses ensinamentos não são uma ilusão. Nós não somos intelectuais, nós estamos lutando também para nos superar. Esse ensinamento não é direcionado a pessoas intelectuais. Esse ensinamento é direcionado a toda a humanidade, é direcionado a todas as pessoas. Porém, se nós nos identificamos com uma escola por ser muito bonita, por ter uma vinheta muito bonita em um vídeo, esse ensinamento pode ser pseudo-esotérico, que ele precisa de muitos artifícios para conquistar os adeptos, conquistar pessoas para os seguir. Então, este ensinamento não é algo que seja direcionado a pessoas distintas. Este ensinamento é para todos. Porém, se nós não praticamos, nós vamos nos tornar intelectuais, vamos nos tornar pseudo-esotéricos.
Então, a diferença entre o falso esoterismo e o esoterismo são bastante visíveis. Então, quando alguém encontra este ensinamento de forma esotérica, de forma externa, ela se torna um prático, ela ingressa no círculo mesotérico, que é o círculo interno. Não é um círculo que exista no mundo físico. No mundo físico não se recebem, não se dão iniciações. As iniciações que são dadas no mundo físico são falsas. Está recebendo a personalidade. A verdadeira iniciação recebe o nosso ser internamente, nos mundos internos, nas dimensões superiores. Essas iniciações que são dadas em escolas físicas são falsas, são pseudo-esotéricas, são iniciações que recebem a personalidade. Então, quando alguém se torna prático, trabalha com os 3 fatores e vai galgando os graus, ele vai receber as iniciações nos mundos internos. Então, cria os corpos, nasce espiritualmente, cria os seus corpos e conclui a primeira montanha e ingressa na segunda montanha. Porém, no mundo físico, essa pessoa continua vivendo. Essa pessoa é uma pessoa comum e corrente. Parece uma pessoa comum e corrente. Porém, os graus são internos. Os graus são dados e recebidos internamente. Quem recebe as iniciações, os graus, é o nosso ser e não a personalidade. Então, nas escolas pseudo-esotéricas, os graus, as iniciações são dadas à personalidade, são condecorações. E alguém que verdadeiramente recebe iniciações, o seu ser no mundo interno, essa pessoa não se exalta no mundo físico. Não é necessário andar vestido de forma muito bonita, não é preciso se aparecer uma pessoa de grande envergadura. Enfim, o verdadeiro mestre, quanto mais ele cresce internamente, mais humilde ele se torna no mundo físico. O seu bodhisattva, o seu veículo no mundo físico, ele se torna cada vez mais humilde, mais simples, porque exatamente ele está eliminando o ego. Ele não está enaltecendo a personalidade, ele não está enaltecendo o ego. Então, a diferença entre pseudo-esoterismo e esoterismo é a prática. O que faz a diferença é a prática, é a comprovação. Se comprova, se vive nos mundos internos, se vive as iniciações. E essas iniciações são recebidas, são dadas ao nosso Pai interno, ao nosso real ser. Então, o nosso real ser tem um nome. Então, esse nome não é para ficar revelando, não é para ficar propagando esse nome. Esse nome é dito ao iniciado, porém ele não fica fazendo propaganda de si mesmo, não fica fazendo alarde de que tem tantas iniciações, que está em tal grau, enfim. O verdadeiro iniciado não comenta as suas iniciações.
E um pseudo-iniciado, que é falso, ele faz questão de demonstrar que é alguém. Ele aparenta ser algo e, na verdade, é o ego que está querendo aparentar, é a personalidade. Então, a diferença, cada um de nós vai facilmente identificar entre uma escola da loja negra e uma escola da loja branca. As diferenças são perceptíveis. Se nós refletirmos no que estamos dizendo aqui, nós vamos concluir que realmente a personalidade necessita ser enaltecida, que o ego necessita ser enaltecido. E o nosso ser não necessita, o nosso ser é. Ele não necessita, não precisa demonstrar, não precisa aparentar, porque ele é. A verdade por si aparece, sem a necessidade de fazer esforços. Então, isso que fazem nessas escolas pseudo-esotéricas são tremendos esforços para demonstrar e convencer adeptos e conseguir adeptos, convencer as pessoas e conseguir adeptos. Que quanto mais adeptos tenham, mais o comércio vai prosperar. O comércio de livros, o comércio de velas, o comércio dessas roupas que se vendem, enfim, de tudo que se vende nessas escolas pseudo-esotéricas. Então, para alcançar a autorrealização íntima do ser, nós precisamos trabalhar em 3 frentes. Precisamos trabalhar com a castidade, que é sexual, transmutar as energias sexuais para criar os corpos internos, os corpos existenciais do ser, e assim nos manifestar nas dimensões superiores, ingressar nos círculos mesotéricos internos, e precisamos morrer psicologicamente para conseguir, para então ter acesso a essas dimensões. Precisamos morrer para se tornar possível criar os corpos, porque se alguém não morre, pode transmutar as energias sexuais, que não cria os corpos, não nasce, porque está trabalhando, não está trabalhando o ego, não está diminuindo o ego. E é preciso compartilhar este ensinamento. São os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. Então, esta é a única forma que há, a única forma que existe para se chegar à verdadeira iniciação, para se chegar ao verdadeiro caminho iniciático. E o demais é ilusão, o demais é mentira. Não se consegue nada em decorar livros, conhecer bibliotecas inteiras. Não se progride internamente. O que faz nós progredir são as práticas ensinadas nesses livros. Se nós não praticamos, se nós não trabalhamos com a castidade, não morremos e não nos sacrificamos pela humanidade, nada feito. Então, nós precisamos nos colocar as pilhas, nos
tornar atentos e trabalhar sobre nós, eliminando o ego, eliminando essas ilusões de que se consegue crescer internamente, decorando, conhecendo muitas teorias. As teorias, pelo contrário, nos confundem, nos enredam, nos iludem, nos tiram energia, sugam as nossas energias e nos conectam com forças negativas, que não nos levam a lugar nenhum. Então, esta é a conferência e nós sempre gostamos de deixar aqui o nosso contato WhatsApp e Telegram, que é Brasil, né? 55, a região 6262 e o número 991 929355. Esse é o nosso contato WhatsApp e Telegram. E nós estamos dispostos a esclarecer, a tirar dúvidas. Se tiverem dúvidas, podem nos escrever nesse WhatsApp, que nós, com muito prazer, vamos responder essas dúvidas. Então, dessa forma, nós damos por encerrada esta conferência e convidamos aquelas pessoas que queiram participar de um grupo que temos no WhatsApp. Aí na conferência, aí no vídeo, tem um link que leva a esse grupo. E todos são bem-vindos. Muito obrigado a todos e boa noite.